Livro A Arte da Intercessão, de Kenneth Hagin. Capítulo 4. Jesus, nosso intercessor. Jesus veio reparar a brecha que havia entre Deus e o pecaminoso homem. O ser humano precisava de alguém para eliminar esse abismo, a fim de restaurar sua comunhão com o Criador. O sacrifício de Jesus o estabeleceu como o único intercessor fidedigno em favor da humanidade. Ele é o intercessor do povo deste planeta. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele entrou no céu para comparecer na presença de Deus em nosso favor. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele é o nosso intercessor à destra do Pai. Romanos capítulo 8, versículo 34 diz: Quem os condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele salva. Seu divino poder não cessará um só momento. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Flui de Jesus para o Pai uma corrente incessante de oração e amor em favor de todas as pessoas, daquelas que o aceitaram como Salvador e Senhor. Inversamente, flui do Pai para Jesus a resposta em nosso favor. Por isso, flui de Jesus para os membros de seu corpo a graça abundante em tempo oportuno para cada necessidade. Independentemente das circunstâncias, por mais sombrias que pareçam, e dos nossos sentimentos, ele permanece em nós se continuarmos na sua bondade. Romanos 11, 22. Ele é o nosso sumo sacerdote eternamente à destra do Pai. Hebreus 7, 16 e 17. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante quanto tempo Jesus Cristo será o nosso sumo sacerdote? Para sempre. Hebreus 8:1 diz: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Como sumo sacerdote, ele exerce todas as funções do seu ofício com eterno poder vivificante, o qual nunca cessa nem por um momento. Nossa fé e experiência naquela intercessão jamais precisam falhar, porque seu fluxo é interminável. 1 João 2,1 diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Incluído na ideia da intercessão, ao fato de Jesus ser o nosso advogado, palavra que também significa intercessor. O dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento, de W. E. Vine, explica que o vocabulário grego parácletos, traduzido como advogado em 1 João 2,1, era empregado no Tribunal de Justiça para designar o defensor de direito, consultor da defesa e, de modo mais geral, aquele que pleiteava a causa de outro, um intercessor. No sentido mais amplo, é a pessoa que socorre ou consola. Quando um cristão peca, Jesus intercede por ele e o consola porque o pecado foi perdoado e sua mancha lavada e removida pelo sangue do Cordeiro. Porém, é a vontade de Deus que ele cesse de pecar. 1 João 2,1 e 1 João 5,3. O texto em 1 João capítulo 2, versículo 1 não foi escrito para nos encorajar a pecar. Deus deseja que deixemos de pecar, mas graças a Ele, não parou em meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se Deus tivesse parado aí, nós ao fracassarmos pensaríamos: agora fomos excluídos, é o fim de tudo para nós. Contudo, é apenas a metade do versículo. O Senhor completou dizendo: E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Temos um intercessor, um consolador. 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A lei do amor na família de Deus é
que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 13:34. Todo passo dado fora do amor é pecado. Fixamos nossa mente em imperativos e proibições, mas muitos cristãos obedientes às ordens continuam pecando por não andar em amor. Assim, suas atitudes estão erradas. É preciso ser amoroso com o próximo, de outra forma pecamos. Mas graças a Deus pelo nosso intercessor, graças a Deus porque Ele está em pé a fim de ministrar em nosso favor. Jesus passou cerca de 3 anos e meio ensinando e treinando seus apóstolos. Desde a sua ascensão já se passaram cerca de mais de 2000 anos e Ele continua intercedendo pela humanidade. Quanta dignidade esse fato acrescenta à oração. Há mais de 2000 anos, Jesus intercede em favor do povo deste mundo, e não apenas em prol da igreja. Observe de novo o que diz o texto em Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Capítulo 5. O Espírito Santo, nosso auxiliador na intercessão. O Espírito Santo intercede por nós e também nos ajuda a interceder. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Em seu livro A Cura do Corpo e a Expiação, o Dr. T.J. McCrossan, um renomado professor da língua grega, inclui o seguinte esclarecimento sobre o verbo grego traduzido como assistir. Note bem o verbo aqui traduzido como assiste, sunati lambanetai. Está conjugado no tempo presente na terceira pessoa do singular. Trata-se do verbo depoente sunati lambanomai, composto de san, com, ante, contra e de lambano, pegar em. Portanto, essa palavra significa pegar firme contra algo, com. Assim, em Romanos 8:26, ficamos sabendo que o Espírito Santo pega firme contra nossas enfermidades com alguém. Com quem? Ora, conosco. O Dr. McCrossan abordou apenas um aspecto da enfermidade, a doença, mas podemos perceber claramente que o Espírito Santo nos ajuda batalhando ao nosso lado contra nossas fraquezas. Se eu do púlpito dissesse, quero que alguns homens fiquem depois do culto para nos ajudar a tirar este piano para fora da plataforma, significaria que eles com outras pessoas deveriam empregar uma força contra o peso do piano. O Espírito Santo nos auxilia agindo conosco em oposição ao peso da enfermidade. Se não agirmos também contra a doença, ele nada terá a fazer. Devemos pegar firme com o Espírito Santo contra o que nos aflige, então ele nos ajudará. Alguém me disse certa vez, a partir do momento em que descobri que o Espírito Santo faz orações por mim, já não oro muito. Em Romanos 8:26 não é dito que o Consolador faz as orações em nosso lugar, e sim que ele nos ajuda. Se ele clamasse por nós, seria o único responsável por nossa vida de intercessão. Mas isso é contrário à doutrina bíblica. Leia o que Jesus disse nos 4 evangelhos a respeito do Espírito Santo. Por exemplo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, versículo do 16 ao 18 e versículo 26. A palavra grega paráclito, aqui traduzida como Consolador, significa alguém chamado para ajudar. A versão ampliada apresenta 7 significados para esse termo: consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e amigo fiel. O Espírito Santo não foi enviado para fazer a tarefa dos cristãos. Ele veio para ajudá-los a realizá-la. Jesus mandou os discípulos permanecerem em Jerusalém até serem batizados com o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8, parte A.
Um dos significados traduzido nesse contexto com poder é capacidade. Assim, outra maneira de expressar tal versículo seria: depois que o Espírito Santo descer sobre vós, recebereis capacidade. Para fazermos o quê? Sermos testemunhas. O Espírito Santo não testemunhará, e sim você com a capacidade dada por ele. Ele também não orará em seu lugar, mas você conseguirá fazê-lo com a habilidade que ele lhe deu. Somos os responsáveis pela propagação do Evangelho e nossa vida de oração. O Espírito Santo é o nosso auxiliador.